Bom, agora pontualmente, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez eu quero deixar claro aqui o meu agradecimento por poder estar participando desse projeto da Casa Espírita Maria de Nazaré, por ter sido convidado para falarmos alguma coisa, uns tópicos, embora não diretamente ligado à doutrina, ensinando a doutrina, mas pensando um pouquinho a respeito daquilo que a doutrina representaria no nosso dia a dia. Boa noite, meu amigo Faria, prazer em tê-lo conosco. Enfim, o tema que a gente escolheu para hoje foi conectar-se à centelha divina. A centelha divina, todas as religiões, todos os processos que falam que exista um Deus, sempre nos diz que existe o Deus dentro de cada um de nós. O próprio Mestre Jesus nos disse: vós sois deuses. Então, a parte do Pai que existe dentro de cada um de nós. E esse termo, centelha divina, é apenas um termo usado para identificar o nome do Deus que existe dentro de cada um. E ao longo dos séculos, com base em crenças, religiões, cada um identifica com um nome diferente. Então, dependendo da região, dependendo da época, então identifica-se como eu superior, como eu maior, como Espírito Santo, sopro divino, enfim, as denominações são muitas, mas o que realmente vale é aquele contexto da consciência de que existe a energia do Pai dentro de nós. É importante estar ciente que dentro de cada um de nós existe a essência do Pai maior. A exemplo daquilo que nós já citamos com relação à oração, isso algumas pessoas às vezes quando a gente fala num primeiro momento para pensar, mas a oração nós evidenciamos com palavras, aquilo que nós aprendemos, palavras que foram moldadas de acordo com algum caminho a ser seguido, mas que na verdade são palavras que conseguem, com aquilo que nós sentimos, expressar o nosso sentimento, as nossas emoções, que nada mais é do que uma frequência vibratória. Eu até faço a brincadeira sempre, que o mesmo Pai Nosso que é rezado aqui é rezado na Rússia, nos Estados Unidos, na Alemanha, Tchecoslováquia, onde se possa rezar, onde não se tenha um país comunista, que não se possa processar a nossa fé. Enfim, então todos fariam a mesma oração, porém Deus não é poliglota, Ele não teria alguém lá para fazer a tradução. Na verdade, é como eu digo, quando se faz uma oração, essa oração tem um simbolismo para nós, uma imagem com a qual nós criamos um processo vibracional. E essa centelha divina, por intermédio disso, nessa vibração, canaliza a nossa força maior. Então, para a conexão com essa centelha divina, é muito importante a convicção dessa existência, Então, tipo assim, as pessoas rezam para Deus, mas não têm uma ideia clara, Deus é tudo, Deus é todos, ok? Mas quanto mais claro nós tivermos a ideia, nós tivermos a concepção de para onde e como nós estaremos dirigindo essa energia, esse amor, essa oração, obviamente ficará mais um acesso de canalização mais prático. Então tem que se ter a visão clara de que realmente nós fazemos parte, então somos parte do todo que é a criação, ou seja, somos parte de Deus e Ele é parte de nós. E aquela história, Deus está dentro de nós, como que Ele estaria dentro de nós? Uma vez que nós, enquanto matéria, explicado pela física quântica, somos energia condensada, e Deus é energia maior, Então, se Ele é energia maior, em tudo Ele existe. Tanto é que se tem os termos, o Deus onipotente, que é um ser ilimitado, o Deus onisciente, aquele que detém todo o conhecimento do que existe em todas as áreas, em tudo que exista, Onipotente, onisciente, e onipresente, está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, em nossa pequena cabeça, em nossa pequena lógica, que nós não temos ainda uma coisa muito expandida, mas é assim, como é que Deus estaria presente? Ele não é matéria,
Então o que ele seria? Ele é literalmente energia, né? E quando nós conseguimos a canalização, entrar na frequência dessa energia, entramos na energia do todo, do Pai Maior. E aí então a igreja, de uma forma de posicionar, principalmente a igreja católica, diz muito isso: o Deus onipotente, então ele pode tudo, ele cria, ele faz, né? Onisciente, então ele tem todo o conhecimento, enfim, ele criou tudo e ele é presente em todos os lugares. Isso só é possível, literalmente, em função da condição de que Deus é uma energia maior, que nós também somos energia. Então é sempre importante, numa oração, termos a certeza de que nós fazemos parte desse todo. Uma coisa que é muito trabalhada, nós temos assim: a religião é do homem, tanto é que o homem escolhe os caminhos religiosos que queiram tomar, com a palavra religação. Então, ligar com o maior, né? A religiosidade, que nós devemos entender como emitir o nosso sentimento, como professar a nossa fé, como atingir o todo maior, né? Então, a religiosidade é de Deus, que não importa quais caminhos estejam. Então, nesse processo que nós temos da religiosidade, nós atingimos o Deus com o qual nós acreditamos. Mas enquanto existir uma imagem da separação de que todas as criaturas foram criadas por Deus, simplesmente criadas, não fazem parte do todo, pelas religiões fica difícil esse acesso, né? Porque nesse contexto nós fazemos parte do todo, mas as religiões colocam o quê? Colocam um Deus muito distante, muito longe, muito fora de uma realidade no qual nós vivemos integrados nesse contexto. Então, quanto mais a religião nos coloca como muito abaixo e o Deus muito acima, fica difícil esse acesso. Então, e alguns de nós estão muito desalinhados com essa energia, que por mais que mentores, pastores, padres, orientadores tentem direcionar, estão cegos e surdos a qualquer orientação. Ou seja, aquelas pessoas que estamos nessa passagem terrena, passando por essa experiência, e realmente caem nas tentações da terra, né? O poder, com toda certeza, ele não é de todo ruim, ele pode ser utilizado de ambos os lados, mas via de regra, o poder ele é usado para pressionar, para utilizar as pessoas. E realmente isso não é uma frequência de amor e de caridade, né? Então, isso é uma das coisas, uma das tentações que nós temos nessa experiência que passamos na Terra. O poder do dinheiro, né? Infelizmente, nós experimentamos nesse nosso mundo hoje de só se compra, só se quer mais, né? O dinheiro compra tudo e se faz tudo pelo dinheiro. Mais uma das tentações que nós vivemos no nosso dia a dia. A luxúria, né? É uma coisa assim absurda que a gente vê. Então sempre a pessoa quer ter mais do que o outro tem, porque um tem um carro maior, quer ter o outro, uma casa maior, não vai, enfim, né? O ego inflamado. Então tudo é uma questão de foi contra mim, eu tenho que resolver, eu tenho que responder, eu tenho que fazer. O ego é uma coisa, eu acho que um dos grandes inimigos que nós temos no nosso dia a dia, né? As tentações do sexo, que a sexualidade realmente nesse planeta que nós vivemos é importante na perpetuação da espécie, na reprodução, porém toma-se rumos muito mais diversos, né? E existe uma grande diferença, se nós formos pensar claramente, do que somos, né? Então o que nós somos? Seres espirituais numa experiência material. Então somos seres que só conseguimos passar por determinadas experiências, sentimentos nessa matéria, porque no nível superior da espiritualidade não se consegue passar por isso. Então nós somos seres espirituais numa experiência material, e nessa experiência material se difere da missão de quem nós somos e da missão que nós temos nesse planeta. E a nossa missão sempre será, né, evolução. Sempre. Nossa missão sempre será caminhar em direção à luz, sempre cultivar a nossa evolução, o amor, a caridade, sem o nome, mas o sentimento maior sobre tudo isso.
E as religiões falam em termos de luz, devemos nos iluminar, né? Que na verdade eu particularmente vejo, e alguns autores que a gente vê, né, estudando um pouquinho, eles colocam isso, essa iluminação, como consciência. Então, a nossa ideia de quem nós somos e a nossa missão nesse planeta, sempre passando pela roda de Sansara, sempre cumprindo a nossa missão, tomando consciência e caminhando, seria sempre o aumento da nossa consciência. Aí sim, então realmente, quem realmente nós somos no contexto da espiritualidade. Para se atingir esse nível, né, de que nós colocamos como um acesso a essa força maior, essa centelha divina, existem vários caminhos, né, que se conhece hoje a nível de conexão. Então seria comunicação com a força interior. Uma vez que somos deuses, né, a essência está dentro de nós. Uma delas seria a oração. Eu acho que a mais que se mais tem nos dias de hoje, né? A caneca do Jô Soares, para mim tomar um pouquinho d'água. Estou dando aula desde as 2 horas, então a garganta seca um pouquinho. Então, a oração. Então, nós que cremos numa força maior, num amor maior, num Pai maior, que temos a consciência que estamos aqui numa missão, então sempre essa oração é um canal de atingirmos, né, de vibrarmos os nossos sentimentos, para que assim até Ele receba. A meditação é um dos caminhos muito utilizados no Oriente. Aqui no Ocidente ainda nem tanto. Algumas pessoas tentam, mas a cultura nossa ainda não nos permite muito isso. O conhecimento, que não importa, existem obviamente aquelas orações padrão, principalmente na religião católica, deixando claro que não sou contra nenhuma religião, simplesmente faço citações para que nós possamos nos colocar. O que ocorre? Por que a religião católica, mais propriamente, que eu fui criado, e creio que muitos de vocês tenham sido a partir daí, ela tem um texto, né? Um texto naquela oração. Inclusive alguns desses textos foram mudados ao longo do tempo. E o conhecimento nos traz o quê? Se nós sabemos a oração, o real sentido da oração, não é necessário aquele texto. Se você conseguir expressar literalmente um processo vibratório, que você consiga canalizar esse processo, você vai atingir essa força maior que está lá, está dentro de você, né? As ações de amor e caridade. Essa semana eu recebi um texto de uma psicografia que eu achei fantástico e que vale a pena a gente citar aqui, de um espírita, um médico que foi médico espírita, teve uma casa espírita durante 50 anos na matéria, e ele fez a passagem e ele se manifestou de uma forma que eu achei interessante. Ele nos faz uma citação que ele diz que ser espírita é simplesmente ser espírita, não nos confere nenhum título a mais do outro lado. Da mesma forma que o umbandista, que o católico, que o evangélico, não existem títulos do lado de lá, e sim existem as ações que nós levamos. Nós sabemos que na matéria nada levamos, simplesmente o que nós fizemos, as ações de caridade, de amor e aquilo que nós promovemos aos nossos irmãos nesse planeta. Então, uma forma de nós atingirmos essa centelha divina é sempre termos ações de amor e de caridade, né? E por que não dizer, né, o que não devemos dizer, aliás, é que devemos viver enclausurados, né, com o paradigma de que era para atingirmos isso no passado, com as mesmas atitudes. Então, mais uma vez, voltando às igrejas, né, principalmente a Igreja Católica e algumas outras que direcionam por aí, existem os santos. Então, nos foi colocado que o santo é o degrau, é o caminho, né, a se chegar ao Pai. E esses santos, eles tinham assim algumas formas de viver, normalmente com muito sofrimento, tinham que passar por muitas coisas, que na verdade a gente sabe que hoje a coisa não caminha bem assim, existe o equilíbrio disso, e o mérito não está totalmente ligado só ao sofrimento, o mérito está ligado a boas ações de amor e de caridade. Então não é necessário só sofrer, né? Mas havia aquela informação que
para chegar lá tínhamos que seguir os passos daqueles que conhecemos como os santos puros e inabaláveis. Nada contra o santo, mais uma vez, mas seria a única forma que se conhecia até então de chegar ao Pai. É impossível, né? A vida atualmente é diferente. Os nossos afazeres para sobreviver na matéria, nós temos obrigações, né? Obrigações de matéria, obrigações de família, obrigações sociais, obrigações materiais, né? Objetivos diferentes, né? E de muitos séculos atrás as pessoas não tinham essa consciência do ser. Então, tinham que seguir um exemplo do sofrimento único para se chegar lá. Nós tínhamos que sofrer como o santo fez, né? E hoje nós temos essa consciência que se nós conseguirmos acessar a nossa centelha divina, tivermos uma consciência de vibração, de ligação com o Pai Maior, as nossas ações falam por nós, como a caridade, o amor ao próximo e as nossas atitudes, o perdão, né? Então, com amor a Deus, ao próximo, à caridade, aos irmãos, fazemos com que essa força flua naturalmente dentro de nós, sem que tenhamos que ser queimados, decapitados e a coisa vai. Torno a dizer, essa era uma imagem que a igreja passava porque as pessoas não tinham a consciência de tentar entender o que nós estamos falando aqui um pouco hoje para entender. Então, a consciência, a caridade, se nós fizermos isso, vai fluir naturalmente para nós, de dentro para fora. E aí vem, uma vez que nós consigamos estar conectado a essa fonte criadora, a essa canalização, as orientações e graças divinas se manifestam naturalmente dentro de nós. Porque quando nós conseguimos essa ligação com o Pai Maior, nós fazemos parte dele. E lá não existe sofrimento, não existe tristeza, não existe dor, não existe doença, né? E aquilo que nós entendemos como as graças divinas dentro de nós, exatamente vão por aí e se manifestam naturalmente, sem nenhum tipo de esforço. Ok, Rubens, poxa, que legal! Então eu tenho que encontrar minha centelha divina, conseguir uma canalização com o Pai para que isso ocorra. Perfeito! Tá? A própria lei da atração, tudo funciona em cima disso, da oração, da centelha divina, do que é cada um de nós, do que somos cada um de nós. Como é que a gente faz isso? Primeira coisa que nós temos que fazer e termos consciência quando falamos de oração, de atingirmos a espiritualidade, é acalmar a nossa mente. A nossa mente no dia a dia vive em tribulações malucas, né? Basta você acordar, eu particularmente moro aqui próximo ao aeroporto de Guarulhos, à noite, quando vai surgindo a manhã, então já começam os barulhos de avião, o fluxo de carros, então a nossa mente ela vai despertando para isso e ela entra numa frequência muito rápida, e nessa frequência nós não atingirmos essa força maior. Todos os templos, todas as igrejas, todas as casas espíritas propõem o quê? Silêncio, uma luz, se possível, um pouquinho menos intensa, e tranquilidade, e paz, né? Para que isso? Para acalmarmos a nossa mente, acalmarmos o nosso coração. Aí sim, se você se isola desse contexto que nos envolve, né? Dá para abrir o coração e focar nessa energia plena, essa energia de acesso à centelha divina, com uma canalização ligada com o Pai Maior, né? Então, entrar em silêncio interior. Todas as orações que se conhecem, e vocês sabem disso, a meditação, o que é? É o silêncio, a concentração. A oração, o que é? É o silêncio, a concentração. Concentro, foco, silêncio interior. Quando é difícil, hein? É difícil porque até na oração, no meu ponto de vista também, nós fazemos uma coisa muito séria. Nós pedimos. E quando nós pedimos, nós temos uma sensação de que não temos algo, e essa sensação nos deixa inquietos, né? Então, nós sempre, mesmo que nós queiramos algo ainda não atingível, nós devemos agradecer.
Então esse sentimento da gratidão é uma coisa muito forte, que ele começa a se manifestar e se expandir dentro de nós. Então, nesse nosso silêncio interior, uma expansão infinita começa a se abrir, né? Porque o universo é infinito, a energia do Pai é infinito, nós começamos a entrar em contato com essa frequência. Não existem barreiras ou limites, onde nossa essência se manifesta em sua totalidade. Aí quando nos sentimos dentro de nós, fazendo aquela oração, sentindo o todo dentro de nós, nós nos sentimos parte desse todo, que é o universo, que é o Pai maior, que é o amor, que é a paz, que é a evolução, que é a consciência maior. É a fonte de todas as riquezas e todas as emoções. A conexão com o silêncio interior é o encontro que o pessoal costuma dizer, né? Tudo de bom, tudo de melhor que podemos querer estar nesse estágio. O estado de devoção, contemplação. Nesse momento, quando nos separamos do externo, temos a consciência disso, nos interiorizamos nessa frequência de canalização, entrando na frequência de amor e de paz, aí realmente nós vamos sentir o Deus que existe dentro de nós, a frequência que existe vibrando dentro de nós, a centelha divina que existe dentro de nós, daquele Pai onipotente, onisciente e onipresente, né? Nesse estágio, sem pensar em nada, que é difícil nos dias que nós vivemos. Se eu disser para vocês não pensem em nada, vocês já estão pensando, não posso pensar em nada. Mas quando nós vamos deixando nossa mente, nosso coração se acalmar, procurar literalmente pensar no amor, fixar uma imagem de Jesus, de Mãe Maria, linda, maravilhosa, sentindo aquele amor, aquele afago, aquele aconchego de Mãe Maria, sem julgamento, né? Nada, não importa o que o outro é, somos todos irmãos. Não importa como, somos todos irmãos, vindo da mesma base, fazendo parte de um todo. E nesse momento dessa interiorização, o encontro com esse Deus que existe dentro de nós, essa frequência que existe dentro de nós, canalizada com o ser maior, na glândula pineal, que nos faz essa ligação, a glândula que seria da espiritualidade, enquanto nós temos alguns estudos, né? Deixamos de ser um cidadão desse planeta nesse momento. Não temos mais nome, não temos mais sobrenome, RG, CPF, endereço. Nesse momento simplesmente somos. E é nessa interação do somos, essa ligação, atingindo essa centelha divina. Nesse momento, a nossa centelha divina, o Pai, fala conosco. E é nesse momento que, dessa oração, que a gente está no encontro, surgem as ideias, surgem as resoluções de problemas que eventualmente nós temos e criamos e o momento cria, surgem as curas, que na grande parte faz parte do conflito interior que nós vivemos nesse nosso planeta. Tudo isso ocorre nesse momento por estarmos em harmonia e sintonia com o Pai. Fatos que nós criamos e visualizamos se manifestam e se concluem diante de nossos olhos. Os milagres que nós dizemos, isso é um milagre divino, esse milagre o Pai nos deu o caminho, né? Buda, Siddhartha Gautama, ele dizia: a mente cria, o sentimento atrai e a fé realiza. Quando criamos uma imagem de prosperidade, uma imagem de amor, uma imagem de saúde, de uma prosperidade no todo com a família, e nós vibramos isso de uma forma intensa, nesse momento interiorizado, a nossa mente cria, esse nosso sentimento potencializa de uma forma incrível isso, e a fé realiza. Então tudo que visualizamos, tudo que criamos diante de nossos olhos,
rapidinho, né? Uma proposta, uma inspiração, tudo se torna mais frequente e claro em nossas vidas. Temos registrado nas Escrituras quando Deus disse a Moisés: eu sou o Deus do Pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Quando atingimos a centelha divina interior, passamos a ter consciência de que fazemos parte desse todo, independente do tempo que nós vivemos na Terra, desse todo que é o Deus maior. Ou seja, uma frase que muitos ouvem: somos todos um. Não importa como, não adianta aceitar, eu não aceito, eu não acho, não tem o que achar. Essa é a configuração energética de amor, de criação do nosso planeta que o Pai nos propôs, né? Exatamente por essa consciência, quando oramos, temos que ter em mente que não existe o outro. Somos todos um, né? Em nosso universo tudo é duo, né? Mais, menos, branco, preto, quente, frio. Quando nos unimos, só o Pai é um. E quando nos unimos ao Pai, não existe mais a dualidade, existe apenas o um, não existe o outro. E uma das maiores barreiras que temos nessa existência, né, na matéria, chama-se ego. Isso é super complicado. É importante, o ego ele tem a sua função positiva, sim. Nós viemos aqui para evoluir na matéria, na mente, no espírito e no emocional sempre. Mas tem pessoas que só têm o ego falando, né? E qual o problema? Porque quando o ego fala, ele julga. E quando ele julga, você nunca vai conseguir essa conciliação com o Pai dentro de você. Não tem como. Você está julgando, você está criando uma frequência que não é essa frequência do Pai Maior. Ele compara, ele pune. Olha só o ego. Ele julga, compara, pune, ele cria um medo que é a pior das frequências que nós podemos ter, né? Visando sempre o nosso próprio umbigo. Então, se desliga desse contexto na espiritualidade e se liga só no contexto terra. Aí, literalmente, perdemos esse contato. E olhando para o nosso umbigo, o que nós fazemos? Criamos bloqueios. Vivemos só do que é material. E nessa fase, perdemos essa visão da nossa grandeza, que o Pai nos deu, que somos deuses, passamos a dependência de pedir sempre a uma divindade superior. Aí sim, aí voltamos, que nós começamos a conversar. Existe um Deus muito lá em cima e nós muito aqui embaixo. Ele nos deu como trabalhar e chegarmos junto a Ele. Então nós ficamos só na matéria, de joelho, sofrendo, pagando, pedindo a Ele, né? O inverso é quando confiamos: Pai, seja feita a vossa vontade e nunca a minha, né? Então, quando você realmente entrega, você confia no Pai, se entrega por inteiro, desapega de tudo que existe na Terra. É difícil? Nossa! E esse desapego vai desde família, desde tudo que você tem, porque a nossa família é um todo, o Pai é um todo, né? Então, nesse momento, Pai, seja feita a vossa vontade e não a minha, nessa canalização, nesse todo. Desapegar, soltar-se, né? Como diz o nosso querido professor Hélio Couto, um dos meus grandes ídolos: confia, acredita e confia. Ocorre a conexão, a partir daí, a paz interior. Quando você confia na oração, você se solta, você se sente parte do todo e sabe que isso existe. Nós começamos lá atrás falando sobre a oração, como ocorre. E nós já estamos, olha, essa oração é aquilo que você pensa, aquilo que você sente, é a conexão que você cria do Deus que existe dentro de você, com a conexão maior de que nós somos todos um e não existe o outro. Aí, essa conexão nos traz a paz interior. E o que vibra em você é literalmente aquilo que você é. No Oriente, né, nós temos culturas muito mais antigas que a nossa,
a cultura chinesa, a cultura hindu, e lá eles têm um cumprimento que eu acho fantástico, né? É a palavra Namastê, que significa: a divindade que existe dentro de mim saúda a divindade que existe dentro de você. Vem como uma fagulha de um ser maior. Então, as centelhas divinas se unindo em direção a um Pai maior. A Cabala judaica relata, a nível de exemplo, que a parte material onde vivemos, o visível, o mensurável, o tangível, é uma infinitésima parte ligada exclusivamente ao mundo terreno, que a parte espiritual é a que realmente vale, é muito maior. E quando interiorizamos, né, em direção a essa centelha divina do todo, encontramos sempre a felicidade plena de Deus, nosso Pai. E quando no despertar dessa consciência, o que fazemos parte desse ser maior, entramos no que a física quântica classifica como as infinitas possibilidades onde tudo existe. Existe um programa que a gente estuda aí da física quântica, quando ela parte para o universo do micro, né? Então, os prótons, elétrons, né? Bósons de Higgs, enfim, ela caminha naquilo que ela coloca no universo das infinitas possibilidades, onde tudo é possível de acordo com o que você acessa e com o que você vibra, né? Eu tenho o privilégio de fazer parte de uma sociedade de estudos, de um grupo chamado Apometria, e ali nós trabalhamos gradativamente o desbloqueio da mente para isso, né? A consciência dessa interação com o divino. Como podemos crescer a nossa luz, ampliar a nossa consciência para, daí, trabalharmos para ajudar os nossos irmãos. O que faz isso? Uma vibração maior, uma sequência, uma ligação maior, aumentar a nossa frequência e o nosso contato com o Pai maior. E nesse processo, ajudar esses irmãos no físico, mental, espiritual, emocional, eles que se veem agredidos e vulneráveis, porque nesse momento, literalmente, eles estão naquilo que nós dissemos, só matéria pedindo a um Pai maior lá em cima, né? Temos que ver a consciência do todo e as energias da espiritualidade que nos guiam e nos orientam, tá? Trabalhamos nesse grupo, com o contexto, a interação da essência de cada um com o todo. Então, quando nós trabalhamos o que nós dizemos como cura, o que nós fazemos? Acesso à centelha divina, porque se nós conseguirmos, aquele irmão que nos procura, ter esse acesso, essa ligação, essa canalização, mais nada se faz necessário, né? Com orientação sempre da espiritualidade, trabalhamos sim, aí a nossa parte material, as energias do cosmos, né? Sempre com a permissão do Pai Maior. E tentamos, até onde nos é permitido, contribuir sempre com amor verdadeiro e caridade para a cura e evolução de pessoas e do nosso planeta. E tem uma coisa que eu acho muito importante em qualquer caminhada da espiritualidade que nós façamos: a força não é nada sem humildade, nada. A força, se não houver humildade na espiritualidade, literalmente, são antagônicas. A força, ela contrapõe a energia do amor. E acredito que essa conquista da fé, da consciência de cada um, em direção à evolução, com certeza, explanação da luz e explanação da nossa consciência. Assim, nosso ponto de vista, a cada momento, a cada dia que passamos nesse planeta, devemos procurar cada vez mais esse contato com essa centelha divina. Com certeza, é um caminho em nossa vida terrena, em direção à expansão da luz, de nossa consciência na evolução do ser divino. Gratidão, gratidão, gratidão. Espero que tenha dado um pequeno relampejo em direção a todos na nossa centelha divina. E vamos encerrar a nossa reunião de hoje, como sempre, com uma oração. Então peço a todos, se possível, que me acompanhem.
fechando os olhos, vamos caminhar para dentro de nós, vamos caminhar para a nossa centelha divina. Vamos respirar, acalmar nossa mente, nossos corações e agradecer a Deus, o Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus, nossa Mãe Maria, que nos recebe, que nos acolhe, que nos orienta, os mentores de luz, nesse caminho em que nós estamos traçando. Agradecer por mais esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos juntos e, de alguma forma, mostrarmos juntos um pouquinho mais, ou uma das opções do caminho de se chegar a Deus. Assim sendo, agradecendo imensamente, encerramos com a oração que o Pai nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, que assim seja, assim é, e assim para todos sempre será. Ave Maria, cheia de graças, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, ó Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja, que assim é, e assim para todos sempre será. Pedimos nesse momento essa força de canalização de Pai Maior com a nossa centelha, que Pai, guiai sempre nossos pensamentos, palavras e atitudes, para que sempre sejamos dignos de sermos vosso Filho. Gratidão, gratidão, gratidão. Encerramos hoje com o Namastê. Centelha que existe dentro de mim, saúda a centelha que existe dentro de vocês. Muito boa noite a todos, gratidão de coração por mais essa oportunidade. Que todos tenham uma terça-feira abençoada, Semana Santa, que nós consigamos esse caminho, né? Nessa sexta-feira da paixão, do amor maior, e que, com a permissão do Pai, na próxima terça estaremos aqui juntos. Boa noite a todos, gratidão mais uma vez.